Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Salmo 121, verso 1 ao verso 3. Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe no decorrer desse dia. Estamos aqui agradecidos a Deus pela proteção no decorrer da noite e felizes porque mais um dia o Senhor nos presenteia. Queremos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, permitir que Ele nos conduza no decorrer de todo esse dia e da nossa vida também. O salmista Davi, no Salmo 121, verso 1 ao verso 3, ele diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele descreve perfeitamente quem é aquele que pode lhe socorrer, que é o Senhor Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Essas palavras servem para que nós possamos, no decorrer desse dia, sentirmos seguros, amparados, protegidos e guiados pelo nosso Salvador. Nós estamos estudando a carta aqui do apóstolo Pedro aos irmãos que viviam na região de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas não tenha dúvida, as palavras do apóstolo Pedro têm valor para os nossos dias, para os dias de hoje. Se passaram aproximadamente mais de 2000 anos, mas acredito que essas palavras são mais atuais para nós que estamos vivendo hoje do que para aqueles que viveram naquele período. Quero convidar então você, nesse momento, a ter nas mãos a palavra de Deus, do capítulo 2, o verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicências. As palavras do apóstolo Pedro estavam endereçadas para uma igreja que estava sofrendo. Cristãos que aceitaram a Jesus Cristo e estavam vivendo uma opressão pelo Império de Roma e não sabiam o que fazer com as suas vidas. E aqui o apóstolo Pedro se volta para esses irmãos, para essa igreja, e posso imaginar a felicidade daqueles que estavam sofrendo. No momento que recebiam uma carta, reuniam-se todos e falavam: bom, aqui são as palavras do apóstolo que estão aqui confortar o nosso coração. É um sermão que nós podemos receber aqui em meio ao sofrimento onde nós nos encontramos. Nas catacumbas, escondidos, ao receber, era um momento de regozijo, porque era a palavra de Deus para eles naquele momento. A mensagem do apóstolo Pedro aqui nessa carta, a ênfase central, é que eles deveriam sofrer, mas ter a certeza de que Deus estaria ao lado deles. Havia um Deus todo-poderoso que seus olhos estavam voltados para essa terra. E ele sabia perfeitamente, no momento certo, na hora certa, intervir, em agir em favor do seu povo. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós podemos ver que as palavras do apóstolo Pedro são extremamente atuais para nós. Creio que hoje e daqui para diante, e cada vez mais quando nós nos aproximamos do desfecho final da história do planeta Terra, nós precisamos depositar a nossa confiança completamente nas mãos de Deus, acreditando que Ele irá suprir todas as nossas necessidades, nos submetermos às autoridades. O apóstolo Pedro aconselha aos irmãos daquele período vivendo um verdadeiro cristianismo, subjugando o próprio eu, que nós devemos mostrar Jesus Cristo ao mundo. No capítulo 2, no verso 1, a palavra inicial, o termo inicial que o apóstolo Pedro usa está aqui: despojando-vos. A ideia central dessa palavra é como se alguém de fato tivesse que tirar toda a sua vestimenta que não fosse adequada para participar de uma cerimônia de festa. Tudo aquilo que pudesse lhe desqualificar
para se apresentar a alguém de renome, de importância para uma ocasião especial, ele deveria tirar. E ele começa aqui então a descrever as características, o tipo de vestimenta que se torna inadequada para que alguém possa participar das bodas do Cordeiro. Ele fala, no decorrer da vida, todos nós corremos o risco de adquirirmos a insinceridade do coração e permitirmos que ela fique ali e acreditamos que isso não possa nos fazer nenhum mal. E ele fala, tirem de vocês, se despojem de todo esse tipo de insinceridade que possa existir no coração de vocês. Da mesma forma, a malícia, a maldade, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a inveja, a cobiça, críticas, calúnias, boatos, fofocas, são vestimentas que todo cristão, se porventura em algum momento da vida, ele permitiu que um desses tecidos pudesse fazer parte da sua vestimenta, ele deveria tirá-lo. Ele deveria se despir e se vestir completamente da justiça do Salvador Jesus Cristo. O único manto que nos dará o direito para que nós possamos fazer parte das bodas do Cordeiro é o manto de justiça alcançado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para que nós possamos lidar com os desafios impostos pelo maligno, nós precisamos a cada dia, como está descrito no verso 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O conselho do apóstolo Pedro é nos alimentarmos do alimento integral, da palavra de Deus. É buscarmos a Deus de todo o coração. É o que nós temos feito a cada manhã. Abrirmos a Bíblia, deixarmos que ela fale ao nosso coração, fazermos a nossa autorreflexão pessoal e buscarmos a Deus e falarmos, Senhor, por favor, molda o nosso coração, molda a nossa vida, faça com que a nossa vida se adeque à Tua palavra, nós possamos viver essas verdades. Da mesma forma como fisicamente nós precisamos de nos alimentarmos diariamente pela manhã, ao meio-dia e no final da tarde, já à noite, é necessário também buscarmos ao Senhor. E nós possamos fazer isso através da meditação matinal, possamos fazer isso através do estudo da Bíblia e possamos fazer isso também através do estudo da lição da escola sabatina e dos livros do Espírito e Profecia que fortalecem também a nossa mente e a nossa caminhada. Nós não podemos substituir o leite integral da Palavra de Deus pelo leite desnatado, que é inferior, ou muito menos um fast food. Para que nós possamos crescer a cada dia, é necessário refletir no caráter, na pessoa, na maneira como Jesus Cristo viveu e espera que nós possamos viver. Jesus Cristo é a pedra angular dessa igreja. Jesus Cristo é a referência para cada um de nós. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro modelo. Se Jesus é a pedra angular, nós somos pedras menores que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja, do povo remanescente dos dias em que nós nos encontramos. Para que nós possamos resistir nos últimos dias, é necessário vivermos uma vida unida entre os irmãos. Se nós vivermos uma vida unida, nós teremos forças para vencermos o adversário e as dificuldades pessoais que cada um de nós nos encontramos na vida. Porque irá haver um apoio mútuo. Todo verdadeiro cristão precisa reconhecer que nós somos peregrinos nessa terra. Nós ainda não alcançamos a nossa pátria celestial, mas o nosso desejo é continuarmos seguindo os passos de Cristo para que nós possamos herdar essa terra que tão nós sonhamos. Todo verdadeiro cristão, ele promove a paz no mundo para com as autoridades que lhe são impostas pelo Senhor. Nós estamos aqui para vivermos em paz com eles. A nossa vida, a nossa maneira de viver como igreja deve refletir o caráter de Cristo para essas pessoas. O verdadeiro evangelho
que não transforma, esse não é de Cristo. Pois uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. São palavras de Ellen G. White. Meu amigo, nessa manhã, para que a cada dia nós possamos nos assemelhar ao Senhor Jesus, é necessário nos submetermos às vontades do Senhor. Por isso que acredito que essa carta do apóstolo Pedro aos irmãos que viviam naquela região da Bitínia, da Ásia Menor, essa carta é tão pertinente para ele e, embora tenha se passado mais de 2000 anos, essa carta ainda continua tendo um grande valor para os dias em que nós nos encontramos. Na verdade, ela tem muito mais valor para nós hoje. Os dias são muito mais difíceis, as dificuldades que enfrentamos são muito maiores, as tentações são muito mais acirradas e é necessário buscarmos a Deus de todo o coração. Quero nessa manhã pedir ao Senhor que Ele nos tome nas suas mãos, nos ajude a cada dia a vivermos essas verdades, para quando o nosso Salvador Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, eu e você nós possamos estar prontos para nos encontrarmos com Ele e viver eternamente. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Pedimos que Teu Espírito tome a nossa vida nas Suas mãos e nos santifique a cada dia. Nos permita a cada instante vivermos as Tuas verdades. É o nosso desejo, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e te conceda a paz.